as outras, ou as redes sociais têm servido para esse objetivo, de fazer com que as pessoas se reúnam, se juntem. Deixa eu checar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se está com ruído ainda. Vamos dar uma mexida aqui, ó. Quer ver? Alô? Alô? Agora foi de vez. Agora foi de Americanas, hein? Ai, meu pai. Gente. Ótima noite para você também, viu? Rafael, Olivia Cavalcante, tem a Maila Tawane. Deixa eu ajustar aqui. Acho que agora parou, hein? Tá lá de fundinho. De fundinho é assim. Bom, mas aí eu dizia o seguinte. Hoje em dia as pessoas têm tido essa enorme dificuldade em se comunicar. E esse aqui é um espaço onde a gente abre exatamente essa possibilidade. A possibilidade de você dialogar, de você fazer pergunta, de você interagir, de você deixar o seu comentário. Por exemplo, quando a gente traz aqui algum entrevistado e a gente faz algumas perguntas, o ideal nesse programa é que você, por meio do chat, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta também. Por quê? Porque, como dizem por aí, tem coisas que a gente faz a 2 mãos, a 4 mãos, a 6 mãos. E esse programa aqui a gente faz com muitas vozes. Não é só a minha voz que importa, não é só a minha voz que tem a verdade única, exclusiva. Pelo contrário, estou aqui para ouvir você também aí do outro lado, tá? Então fica bem à vontade, pode entrar, a casa é sua. Nós estamos juntos aqui todas as noites. O Rafael já deixou um comentário aqui, o seguinte, dizendo: com certeza, hoje em dia as pessoas não pensam mais em diálogo. Isso é verdade, as pessoas, quando conversam, elas não estão escutando o outro. Quando parece que hoje em dia as pessoas elas agem da seguinte maneira: quando você pega para conversar com alguém e é um assunto onde há algum tipo de divergência, a pessoa com quem você está conversando, ela está ouvindo você, mas não está te escutando, porque você está ali falando, enquanto a pessoa não está prestando atenção, portanto não está escutando, e está matutando aqui. De que forma eu vou rebater isso que ele está dizendo? De que maneira eu posso dar uma resposta que ele vai ficar até roxo? Basicamente isso. Não ouve para tentar conhecer, entender o ponto de vista do outro, não é? Então, esse é o espaço que a gente abriu com essa finalidade, para que você interaja com a gente, participe aqui através desse canal. Todas as noites a gente tem sempre um assunto para poder debater. Todas as noites a gente sempre traz também convidados para poder conversar sobre assuntos diversos. A gente recebe psicólogos, advogados, a gente recebe nutricionistas, esteticistas, muita gente boa já passou por esse canal. Então, se você puder, eu vou sugerir para você isso, na base do diálogo. Não estou ameaçando ninguém, mas vai lá no nosso canal e faz o seguinte: dá uma maratonada, porque teve muito assunto legal aqui nesse programa, muitas participações, e virão outras mais. Mas nessas próximas que virão, eu quero que você esteja junto comigo, aqui, acompanhando este canal. Combinado assim? Agora mudando um pouquinho de assunto, eu dizia numa entrada anterior, onde eu tentava, de alguma maneira, dialogar com você, que nesse programa nós também temos um costume, um hábito já, que é sempre trazer assuntos com base em situações corriqueiras do nosso cotidiano, a partir da minha observação. Eu espero que daqui a algum tempo não seja somente eu a observar, mas que você também possa trazer a sua opinião,
a sua visão de mundo, para que a gente possa discutir aqui como que as coisas têm andado na nossa sociedade, nesse mundão de meu Deus, né? O Rafa está dizendo o seguinte: fora as pessoas que só vêm conversar para expor os seus problemas pessoais e nem dão espaço para a gente falar também. É verdade, mas é aquilo, às vezes a pessoa, Rafa, às vezes a pessoa quer desabafar. Sabe que a minha esposa, ela é psicóloga e as pessoas têm uma percepção, infelizmente, muito equivocada a respeito dos psicólogos, de que é um ambiente para onde você vai sentar lá, vai deitar no divã e você vai ficar falando e você vai para conversar. Não é esse o objetivo. Mesmo eu não sendo psicólogo, mas sendo casado com uma psicóloga e observando a rotina de todos os meus amigos psicólogos e psicólogas, a gente sabe que a finalidade não é essa. A intenção de você fazer terapia é buscar um autoconhecimento. Então, o psicólogo ele pode ajudar você nesse sentido, a você se encontrar, quais caminhos você deve percorrer para conseguir fazer uma autocrítica, uma reflexão a respeito de si próprio e melhorar alguns comportamentos que têm sido nocivos para você, para sua convivência com as outras pessoas. Não é lugar de conversar. Então, eu digo o seguinte: aqui é lugar de conversar. Mas a conversa, concordo com você, Rafa, ela tem que ter mão dupla, não é? Ela é uma coisa ali de duas vias. Não adianta só a pessoa ficar de um lado, eu aqui falando exaustivamente, sem ter justamente esse tipo de interação como eu tive com você agora. Eu sei que tem mais gente que está acompanhando a nossa transmissão e eu peço a você que também deixe aí o seu comentário, a sua mensagem para interagir, porque como eu disse há pouco, e para quem está chegando agora, vale a pena repetir, esse aqui é um espaço para a gente conversar, para a gente dialogar, onde eu quero ouvir você. Você está me ouvindo, mas eu também quero ouvir você. Então quem está aqui na nossa transmissão, seja bem-vindo, pode deixar aí o seu comentário também. Mas eu, como diz o professor Jafales, dizia eu que a aritmética... eu estava comentando o seguinte, que nesse programa a gente traz assuntos corriqueiros do dia a dia para a gente poder discutir. E hoje, pela manhã, eu estava conversando com uma pessoa que ontem ela passou um enorme susto. Essa pessoa acordou pela manhã com uma dor, um inchaço nos pés e saiu à procura de médico. Chegando no hospital, ela disse o seguinte: até que quando eu cheguei, meu pé já estava desinchado e o pé parou de doer. Mas como eu já estava lá, o médico falou: vou lhe atender e vamos fazer alguns exames. Você tem diabetes? Ela disse que sim. Essa pessoa disse que sim. Então vamos fazer um teste aqui da sua glicose. Enfim, uma pessoa que na média tinha 180 de glicose, que já é um número considerável, quem é diabético sabe que a partir de 120 já é um número bastante razoável, principalmente se você está em jejum, e eu digo isso porque eu sou diabético. O médico se assustou quando viu essa pessoa com 330 de glicose. Mais um pouquinho, se batesse ali nos 400, só para você entender, para quem não é diabético, se batesse ali nos 400, poderia causar pelo menos um desmaio. Se chegasse aos 500, só Deus sabe. Então, eu estava comentando com essa pessoa que hoje em dia existem alguns remédios que têm sido indicados pelos médicos, pelos endocrinologistas, por profissionais da área de saúde, que reduzem, né, ou diminuem de alguma forma a necessidade da pessoa precisar utilizar insulina, aquela coisinha com a agulhinha, 2, 3 vezes por dia, para conseguir conter a glicemia. Citei para ela alguns desses remédios, e aí eu me lembrei que tem um que tem sido amplamente utilizado, que é o Ozempic. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse remédio
mas na TV, em algumas reportagens, isso tem sido frequentemente mencionado. O que é o Ozempic? Ele é um remédio, né? É um medicamento da farmacêutica Nordisk, se não me engano, e ele também acabou ganhando notoriedade, ganhou popularidade, porque ele não ajuda apenas na questão da glicose para os diabéticos. O uso é indicado efetivamente para o tratamento da diabetes tipo 2. Mas aí vem o chamado uso do remédio off-label, ou seja, fora dessas indicações da bula. Para quê? Para perda de peso. Por quê? Tem um componente no Ozempic que se chama semaglutida, que é ele quem facilita esse processo, ele quem efetivamente faz com que a pessoa também perca peso. E assim, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando de absolutamente nada ilícito, pelo contrário, a semaglutida foi aprovada, inclusive pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recentemente, e foi aprovada também com essa finalidade, para o uso, para o tratamento da obesidade, ou seja, para fins estéticos, sem, inclusive, orientação, sem acompanhamento médico. Vale lembrar, por que eu estou dizendo que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que é o órgão que autoriza a venda de medicamentos, o uso de medicamentos no Brasil. Mas é aquilo, sem orientação e sem acompanhamento médico, evidentemente vai trazer enormes riscos para a sua saúde. Por quê? Realmente, se você tiver assistido, passou recentemente uma reportagem no Fantástico mostrando resultados em algumas mulheres, onde houve realmente uma rapidíssima perda de peso, gigantesca. Mas agora vem o outro lado dessa história. Tem muita gente que de um tempo para cá passou a observar que após o início do uso do Ozempic, a pele começou a ficar mais flácida. E aí foram estudar isso. Por quê? Porque viralizou nas redes sociais essa questão dessa flacidez, e aí ganhou até um apelido. Salvo engano, era cabeça de Ozempic ou rosto de Ozempic, uma coisa assim. Então isso daí ganhou notoriedade também. um terceiro ponto, além do tratamento da diabetes, além da perda de peso, ganhou popularidade ou notoriedade, no caso, pelo fato de provocar essa flacidez na pele. E essa cabeça de Ozempic é o seguinte, ela faz referência a esse efeito colateral do uso do medicamento. E aí eu fui pesquisar o que alguns especialistas dizem. Tem aqui uma fala de um endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, do Ricardo Barroso. Ele disse à CNN Brasil o seguinte, que isso está associado à perda de massa muscular causada pelo rápido emagrecimento. Ou seja, o emagrecimento de fato é rápido, mas, por outro lado, a perda de massa muscular também fatalmente vai deixar a sua pele mais flácida. Aí abro aspas para ele, para a fala dele para a CNN. Essa questão da desproporcionalidade entre rosto e corpo acontece pela perda de massa muscular causada pelo rápido emagrecimento. Isso dá a sensação do resto do corpo estar mais magro do que a cabeça. Ah, tá vendo? Então, tudo tem a ver com a falta de massa muscular e de estrutura da composição corporal, disse o endocrinologista à emissora de TV, ao canal de notícias CNN. Além disso, a perda de peso também pode causar flacidez no rosto. Ah, então é daqui que vem. São duas coisas. Tem o cabeça de Ozempic, que é essa diferença entre a cabeça
e o resto do corpo. O corpo está mais magrinho, a cabeça não necessariamente, né? Não diminuiu de tamanho. Por outro lado, tem também essa flacidez no rosto. Aí por isso que existe o chamado rosto de Ozempic. Tem uma hashtag, inclusive nas redes sociais, no X, no Instagram, enfim, com dezenas de milhares de visualizações de postagens nas redes sociais. Queria até ter separado algumas para mostrar. E essa coisa do Ozempic Face, ou rosto de Ozempic, ela trata exatamente disso. O rosto da pessoa ficou com um aspecto envelhecido, murcho, mais caído. Isso tudo depois do início do uso do Ozempic. E até tem famosos também, gente famosa aí, do entretenimento, do cinema, da música, que demonstraram esse tipo de mudança corporal. E parece que assim, vai muito além do rosto e do corpo. Tem gente que fala de flacidez ali na região do bumbum, enfim. Alguns especialistas comentam até sobre esse detalhe. Tem muitos artistas que relataram, inclusive por meio das redes sociais, que os dedos também afinaram, que o bumbum ficou flácido. Isso daí é fato. E os especialistas confirmam, né, que até em relação ao bumbum, eu acho que é um assunto de interesse aí das mulheres, isso acontece porque tem muita gente que está tomando remédio com esse objetivo de emagrecer, mas não está fazendo atividade física para ganho da massa muscular. Então perde a massa muscular, tibum, né? Se o indivíduo usa esse medicamento, não malha, não faz um exercício, acaba perdendo não só a gordura, como também a massa muscular. Gente, isso aqui é um alerta porque é muito, mas muito perigoso. Realmente é um alerta que eu quis trazer para todos vocês. Por quê? Estou vendo muita gente cogitando essa possibilidade, até por orientação médica, que é o ideal, mas, de repente, numa consulta, você não tem tempo de sanar todas essas dúvidas. Ou, por alguma razão, o médico também não pontua esse alerta, essas consequências. Então, é importante que, se você quiser fazer uso, em primeiro lugar, não preciso nem dizer, você obviamente vai procurar uma orientação profissional, especializada, de um médico endocrinologista, certo? Não vai se guiar pelo Google ou por uma entrevista onde falou que a mulher tinha 150 quilos e agora está com 65. Não é assim que a banda toca. Então a primeira coisa que tem que ser dita vai procurar orientação médica. Nessa consulta, já levam algumas anotações, faz ali no celular mesmo, faz algumas anotações para perguntar, para não se esquecer, porque ali no decorrer da conversa com o especialista, com o médico, a gente acaba esquecendo, entra no assunto, vai para o outro. Então é fundamental que você faça essa pergunta: doutor, doutora, quais são as consequências adversas? Sabe ali na bula, quando você pega a bula do remédio, ele fala: esse remédio serve para isso, para isso, para isso, para isso. Quais são as consequências adversas? Vem lá, escrito em negrito. Consequências adversas, reações adversas na realidade. No seu caso, ali numa conversa, você vai falar: quais são as reações adversas? Não, pergunta: quais são os problemas que eu posso vir a ter? E em quais circunstâncias uma pessoa com meu perfil pode ter algum tipo de dano à saúde? Porque aí você vai conseguir equacionar, equilibrar isso de uma maneira inteligente. Em qual você vai conseguir pesar o custo-benefício dessa atitude. Até porque o Ozempic, minha gente, você sabe, não é lá muito barato. Gira em torno de 800 a 1.200 reais o uso do Ozempic. Então, se você ainda investir, né, R$ 1.200 e ainda tiver consequências adversas, aí eu tenho certeza que você vai ficar muito mais chateado, não é? Então, procure a orientação médica e faça essa pergunta de maneira bem direta: quais são
as consequências adversas, quais são os danos, os riscos que eu corro fazendo uso desse remédio. Uma pessoa com o meu perfil, porque cada pessoa, cada caso é um caso. A gente está cansado de ver as pessoas comentando nas redes sociais, em publicações de notícias que relatam pessoas que têm uma aparência já naturalmente atraente, um bom físico, e que de repente sofrem algum dano fazendo uma lipoaspiração. Aí todo mundo, nossa, mas para que a pessoa foi fazer um negócio desse? Aí tá vendo, aconteceu um negócio desse. Mas a gente tem que fazer essa autocrítica também. Será que no lugar dessas pessoas a gente não faria igual? Se a gente tivesse as mesmas condições e tivesse até a mesma aparência, será que na busca pela aparência perfeita a gente também não cometeria esse tipo de erro? Será? É uma questão para a gente refletir. Certo? Então, além de tudo isso, eu vou sempre reforçar o uso indiscriminado de qualquer remédio. E nesse caso que a gente está falando nessa noite aqui do Ozempic, inclusive levou até a falta do medicamento em algumas farmácias no Brasil, e de repente tem alguém com diabetes precisando urgentemente utilizar esse produto e alguém que utilizou só com essa outra finalidade off-label tirou essa oportunidade de uma pessoa conseguir se tratar do diabetes com o uso do remédio, não é? O remédio ele é eficiente para diabetes, é comprovado isso, mas não é um produto estético para poder ser usado assim indiscriminadamente, sem orientação médica. Combinado? Então, fica aí a dica. Se você acha que esse conteúdo é importante para chegar a outras pessoas, ao término dessa live, manda o link para todo mundo. Para todo mundo aí no grupo da família. Fala, olha, meu amigo Daniel estava falando cada coisa ontem à noite que vocês precisam ver. Vocês estão pensando aí em fazer uso do Ozempic para emagrecer, enfim. Mas eu acho que vocês têm que escutar esse bate-papo que a gente teve aqui. Que eu tive ontem à noite com meu amigo Daniel, porque ele contou cada coisa, aí deixa a pessoa curiosa. O grande segredo é você deixar a pessoa curiosa, principalmente se ela realmente está querendo utilizar o remédio. É importante sempre você alertar, sejam amigos, familiares, quanto a essa regra básica, essencial e fundamental, que é procurar sempre ajuda especializada. Eu estava falando, inclusive, no comecinho aqui da nossa transmissão, a respeito da visão que as pessoas têm dos psicólogos e das psicólogas. E vale lembrar isso aqui também. Coach não é, e isso eu posso falar com a boca cheia, hein? Coach não é psicólogo, não é psiquiatra. Tá? Vou deixar isso muito claro, aí é a minha visão. É a minha visão. Não tem a formação para poder fazer um estudo a respeito da vida de qualquer pessoa, para analisá-la e para ajudá-la a ter uma orientação efetiva. Não adianta. Por quê? Porque assim como em qualquer doença, você precisa ter um acompanhamento médico específico, a doença mental também, né, advinda aí da ansiedade, da depressão, ela tem que ser tratada por profissionais. Então, eu vou sempre reforçar isso. Se você estiver passando por uma situação difícil, delicada na sua vida, com depressão, com ansiedade, procure ajuda especializada de um psicólogo, de uma psicóloga, porque ele vai tratar o seu caso de maneira humana e individual. Não vai vir com conversinha do tipo: não, eu tenho aqui o segredo, eu tenho aqui 3 passos para você transformar a sua vida. E fala isso para todo mundo. As coisas não são iguais para mim, como não são iguais para você. Então, vale aqui o que eu falei no começo do programa. É um espaço para diálogo, onde a gente tem que conversar e um ouvir o outro. Essa é a minha visão. Obrigado pela sua companhia.
nessa noite. Obrigado aí pela sua sintonia, seja sempre muito bem-vindo. Deixe o seu like aqui na nossa transmissão e deixe também o seu... e se inscreva também no canal e manda no grupo da família. Gente, vamos nos inscrever aí no canal do Daniel Vidal. Obrigado pela sua companhia, seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Amanhã, a partir das 10 da noite, onde quer que eu esteja, tenha certeza, eu estarei aqui. Eu estou indo embora, mas eu continuo pensando em vocês aí do outro lado. Obrigado pela companhia mais uma vez. Uma ótima, uma excelente noite. Amanhã, portanto, a gente se encontra aqui no canal Demais. Antes de ir embora, vai lá também no nosso Insta, no @demais.tv. Passe a seguir o nosso perfil também, sempre com novidades, com informações. Sempre um espaço aberto para você deixar o seu recado, participar aqui do canal Demais TV. Agora sim, dito isso, uma boa noite, tudo de bom para você. Tchau!